Bom dia, como vai você? Eu quero te contar uma coisa. Não tem segredo para ser feliz. Felicidade é uma questão de habilidade. E essa habilidade, ela começa com a gestão das emoções. E você precisa gerir suas emoções, porque as suas emoções são suas. Mas ele me deixa com raiva. As emoções são suas. Às vezes a interação, a relação traz pra gente tristeza, alegria, medo. Mas não é o outro que faz. E se faz, porque tem gente que faz mesmo, eu trabalho com violência doméstica e eu vejo que tem gente que faz, por que você se mantém aí? Quando você era uma criança no berço, você chorava e esperava alguém lá te tirar. Agora, como adulto e adulta, por que você não sai e vai embora? Está te fazendo mal. Olha, eu tô assustada. Depois, se você quiser, você pode ir lá no segredo oficial, acho que é isso. Eu tô assustada com a quantidade de feminicídio que tem ocorrido por esses dias. Nós temos uma lei que estamos falando dela, Maria da Penha, Maria da Penha, Maria da Penha, mas parece que as pessoas confiam ainda que o amor pode curar, pode mudar. Estão morrendo porque a pessoa não muda. Eu tô assustada. Hoje, por exemplo, eu vi 3 casos. E não vi porque eu fui procurar, não. Eu vi porque o algoritmo, ele entende como eu trabalho com violência doméstica, ele coloca aqui pra mim. Mas eu fico triste. Eu não fui procurar nada, eu não preciso procurar pra saber. Tem mulheres agora passando perrengue. Entende? Vamos lá. Quem quer viver dias felizes e ter uma mente saudável deve aprender a gerenciar suas emoções. A emoção é mais difícil de ser governada do que os pensamentos. Por isso que você tem que gerenciar. Não é dominar, não, é gerenciar. Ela é ilógica. Às vezes não tem lógica. Às vezes a emoção que eu libero aqui, com 39 anos, é a emoção da criança de 3 anos. Por isso que tem gente que bate em alguém, empurra alguém e mata a pessoa. Porque tá ali, ó, não sabe gerenciar. Tá fazendo os recursos de criança. Você acha que uma pessoa que grita é uma pessoa adulta? Claro que não, é uma criança. Só que essa criança, com a força que tem no corpo do adulto... Tem um filme, Pobres Criaturas. Depois você vê esse filme. Vou falar dele aqui, só pra te lembrar que você tem que ver, tá? Porque ele é importante de lembrar. E por isso, é tão bela. Emoção é bela. Mas é ilógica, é irracional. Uma mãe nunca desiste do filho. Por mais que ele a decepcione, um professor pode investir num aluno rebelde e relapso e sonhar que um dia ele vai brilhar. Por ser ilógica. A emoção traz ganhos enormes, mas também grandes problemas. Uma ofensa pode estragar a semana. Uma crítica pode gerar noites de insônia. Uma perda pode destruir uma vida. Um fracasso pode gerar um grande trauma. Quem quer ver dias felizes e ter uma mente saudável deve aprender a gerenciar as suas emoções. Mas milhões de escolas no mundo negligenciam essa ferramenta fundamental. Não é por acaso que há muitos miseráveis que moram em palácios e muitos milionários que moram em casebres. Não é sem razão também que há muitos intelectuais que têm baixo limiar para suportar a frustração, contrariedades, perdas, crises. Não tem resiliência. Gerenciar as emoções, estar no âmago de trabalhar com a resiliência, a capacidade de ir e voltar, ser elástico. Ir e voltar. Ir e voltar. Eu vou, mas eu volto. E outra coisa, eu me lembro, eu não tô falando mal de ninguém não, tá? Eu só vou dar um exemplo. Eu me lembro de um professor doutor, pós-doutor, que foi pra rua quando a UERJ aqui no Rio de Janeiro não pagou. E ele foi pra rua com a plaquinha falando, sou professor universitário, tenho que alimentar minha família, não recebi há tanto tempo. E eu fiquei olhando aquela plaquinha, eu falei, gente, ele aprendeu tudo. Ele aprendeu, ele é pós-doutor, mas ele não aprendeu a empreender. Ele não aprendeu que ele podia gerar soluções e começar a ter alunos e ensinar pessoas a se preparar, por exemplo, para fazer mestrado, se preparar para fazer doutorado. Ele aprendeu que ele tinha que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, fazer o concurso, passar no concurso e acabou.
estagnou na vida. Não está falando mal dele? Não, eu estou alertando você. Não tenha certezas. Amplie seu repertório. Eu estou com uma cliente que ela trabalha há 15 anos mais ou menos numa empresa e ela fez seleções internas. Qual é o trabalho que a gente está fazendo agora, querida? Nós precisamos atualizar currículo. A gente precisa se preparar para a entrevista. Por quê? Porque esse lugar não está te fazendo mais feliz e você não sabe mais. Por que não sabe? Mas eu estou no mercado de trabalho, tá? Mas está na mesma empresa há 15 anos. Então vamos nos preparar? Como eu fiz algumas transições de carreira de bancários aqui, né? Uma foi indicando a outra. E bancário é bancário, ele sai do banco e faz o quê? É difícil. Então nós precisamos se reciclar, se renovar, despertar em nós a capacidade de empreender, gerar soluções, viver no nosso trabalho, rir, brincar sem, eu tô de férias, tem uma coisa que acontece comigo, eu pedalo na minha cidade, eu moro em Niterói, uma cidade linda, eu pedalo, eu corro na praia, quando eu vou escolher um lugar para eu passear, viajar, eu gosto de lugares que tenha contato com a natureza. E o que eu faço nesses lugares? Eu faço trilha, eu caminho. Essa é a minha preferência. Ilane, mas você não quer ir para Paris? Quero, vou lá tomar chá. Vocês já viram Como Se Fosse a Primeira Vez? Contando meu sonho para vocês aqui, contando meu sonho. Como Se Fosse a Primeira Vez. Ela, depois que ele morre, ela vai para Paris, ela toma um chá dela, e toma um café, e ela usa uma meinha de abelhinha, né? É isso que eu vou fazer. Eu vou em Paris tomar chá com a meinha de abelhinha. Esse é o meu sonho. Embarque nesse carro. Gente, olha só. Eu tô contando isso aqui pra vocês, eu tô rindo, eu dei uma risada que mexeu as minhas vísceras. Eu não saí do lugar, eu não fui a Paris, eu não coloquei a minha meia de bolinha, mas aqui já aconteceu. Tá entendendo? Se a minha mente, a sua mente, conseguir trazer pra vida momentos felizes, alegres, você vai ser mais feliz e mais alegre. Abra mão da rigidez. Vamos trabalhar a flexibilidade psicológica, a resiliência. Vamos recriar. Ilane, isso são as minhas certezas. Não tenha certezas. A certeza, ela nos deixa aleijadinho. Não é aleijadinha, é decapitado mesmo. Sabe? Ela deixa a gente sem possibilidade. E eu quero. Eu tive uma professora em Reich, terapia corporal. Eu sou terapeuta corporal também. Reich e Lowy, bioenergética, vegetoterapia, né? Eu faço massagens corporais dos meus clientes, só faço meus clientes. E assim, é interessante porque às vezes a pessoa vem com ponto de tensão e a gente não consegue conectar. Eu abro a maca, deito a pessoa, dissolvo aquele ponto e sigo a vida. Ilane, você é massoterapeuta? Massoterapeuta eu não sou não. Minha irmã é massoterapeuta, esteticista e tá no consultório lá atendendo toda sexta-feira. Então se você quer massoterapeuta, você vai lá na sexta-feira. Se você quer um profissional que também trabalhe com isso para dissolver tensões lá, eu trabalho com isso. E aí, eu fui lá, a pessoa estava extremamente ansiosa, eu não conseguia falar com a pessoa. Botei a pessoa na maca, dissolvi, mexi nos pontos, né? A gente mexe nos pontos. Ela dormiu, depois eu fui nos pontos de acordar. Pronto, voltou a pessoa para eu conversar, não consegui conversar com ela. Eu nem estava agitada, não conseguia. Porque às vezes a gente está tão agitado que a gente precisa relaxar, a gente não precisa falar. Está falando muito já, ok? Ouse se conhecer e flexibilizar. Aprender flexibilidade psicológica é importante. Por isso que eu precisei aprender tantas técnicas terapêuticas. Por quê? Porque às vezes eu não conseguia dar conta com uma. Eu amo trabalhar com esquema, mas às vezes para esse caso dessa paciente foi a massagem bioenergética que me ajudou, entende? Então, são multiplicidades. Eu tô te contando isso para que você também amplie seu repertório no seu trabalho. Eu sempre fiz assim. Você não é Gabriela? Então faz de outro jeito. Muda. Pega outro ônibus. Desça um ponto depois ou antes e vá andando. Faça diferente. Comece a treinar o seu cérebro para ampliar o repertório. Beijo grande para você e até amanhã.